Olá pessoal, bom dia! Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Pede ajuda que o trem tá feio. E olha aí pessoal, ó. Lula omite aumento do imposto federal em crítica a preço dos combustíveis. Então pessoal, a reportagem é o seguinte, ó. Ontem o senhor Lula, né, ele criticou o aumento do preço, né, dos combustíveis e jogou a culpa nos estados, no ICMS dos estados. Só que ele esqueceu, né, que houve um aumento, né, uma reoneração dos tributos federais sobre combustíveis, implementada na sua gestão. Esse seu Lula mentiroso, para ele aqui, ó, a Petrobras deve vender direto ao consumidor final, pois o povo é assaltado pelo intermediário e a fama fica com o governo. O presidente Lula, né, afirmou estar preocupado com o preço da gasolina, mas não mencionou diretamente a reoneração dos tributos federais sobre combustíveis, implementada na sua gestão. Ou seja, na gestão desse senhor Lula, desse nove dedos corrupto pinguço, ele mesmo aumentou, né, os tributos federais sobre os combustíveis e agora quer jogar a culpa nos estados. Ou seja, a culpa nunca é dele, nunca é do PT, desse governo incompetente, cheio de ministro incompetente. A culpa nunca é do governo, sempre é dos outros, né? Então, foi essa aí a manifestação do seu Lula ontem. Aqui, ó. Em março de 2023, o governo eliminou a isenção do PIS/COFINS, o que aumentou o imposto de 0 para 47%, 47 centavos o litro por litro de gasolina e de 0 para 0,2 por litro de etanol. Já em janeiro de 2024, a gestão Lula retomou a cobrança integral do imposto federal sobre o óleo diesel, uma elevação da alíquota para 35 centavos. A renúncia fiscal do governo federal foi uma política advinda na gestão anterior de Jair Bolsonaro. Ou seja, na gestão do Jair Bolsonaro, né, o liberal, né, Jair Bolsonaro, buscava reduzir a inflação com a diminuição de impostos. E no governo do senhor Lula, o que a gente vê é exatamente o contrário, né? A inflação só vem aumentando, as pessoas perdendo poder de compra, e é um governo, né, que a gente vê que só quer taxar e tributar as pessoas. Veja aí o que ele falou ontem, a besteira que ele falou. Então eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Então eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Então eu acho... Viu, né? O pai da mentira falando que o governo é assaltado pelo intermediário. Não, senhor Lula, o governo não é assaltado pelo intermediário, não. O governo é assaltado pelo governo mesmo, por vocês, que só sabe cobrar imposto. Para com essas falácias, esse discurso para boi dormir, esse discurso enganador, o povo já está cansado. Né? Então, está na hora desse governo Lula cair, ter feito um impeachment desse vagabundo. E olha aqui, ó. Lula quer que STF regule as redes para moralizar a sociedade, diz Estadão. O governo do PT e esquerda adora regular as coisas, né? Essa falácia de regular a rede social. Na verdade, a regulação que eles querem é você não falar mal do governo, né? Quando você fala mal do governo, aí eles querem regular. Querem tolher a sua liberdade de expressão. Fala aqui a reportagem. Tamanha ignorância ou malícia do presidente impõe ao Congresso prudência no exercício de competências. A obsessão do presidente Lula de encabrestar a opinião pública não é novidade. É o que afirma o Jornal do Estado de São Paulo, editorial, dessa terça-feira, dia 18. Há muito tempo figura o eufemismo democratização dos meios de comunicação, dos estatutos e programas do PT. A falsa democracia que eles falam, né? Tem que regular as redes sociais. Em relação às mídias tradicionais, Lula sabe muito bem o que quer. Né? A sociedade também sempre frustrou suas manobras para amordaçar a imprensa. Então essa imprensa que é esquerdista, agora está vendo na pele, né? O que é, né, ser tolhido no seu direito de manifestação.
Meus amigos, esse governo Lula é só isso, é regular o irregulável. O governo do PT é regular o irregulável. Regular a rede social, impedir as pessoas de manifestarem as suas crenças, manifestarem suas opiniões. No falso argumento de moralizar, moralizar o quê, meu amigo? O governo já está desmoralizado. Se tem uma coisa que tem que ser moralizada, é o governo desse petista ladrão, desse pinguço corrupto, entendeu? E olha aqui, ó, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e no segundo turno, mostra pesquisa. O atual presidente também seria derrotado, Lula seria derrotado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aqui é um levantamento divulgado na manhã dessa terça-feira, 18, pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2026, com folga, meus amigos. A pesquisa desenha 9 cenários com diferentes candidatos. Nas duas simulações em que Bolsonaro e Lula aparecem, o ex-presidente sai vencedor. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também tem vantagem sobre o petista, sobre o pinguço corrupto. No cenário 1, ó, Jair Bolsonaro e Lula, Ciro Gomes, Gustavo Lima, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho. No cenário 1, ó, o Jair Bolsonaro teria 36% e Lula 33,8%. Outros cenários, ó. No cenário 2, entra no lugar de Bolsonaro a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Neste caso, Lula ficaria com 34,1% e Michele com 27,2%. Em seguida, Ciro Gomes, 9%. Gustavo Lima, 8,7%. Caiado, 4,7%. No cenário 3, o nome incluído é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nessa simulação, Lula fica com 34,1% e Tarcísio com 21,9%. Na simulação seguinte, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é novidade, ele ficaria com 15% das intenções de voto, ante 33% de Lula. No cenário 5, Lula não aparece, Tarcísio lidera e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece em segundo lugar, meus amigos. Cenário 5, Tarcísio de Freitas, 23,9% e Haddad com 18%. Meus amigos, tem que ser louco para votar no Haddad, né? Esse taxado de pinguço, amigo do pinguço. Michele Bolsonaro venceria Lula e Haddad. No cenário 6, em vez de Tarcísio, Michele é colocada como candidata. Ela lidera com 30,2%, seguida de Haddad com 18,8%. Os demais candidatos também mantêm percentual semelhante ao cenário 5. Meus amigos, por aí vocês podem ver, né, que ninguém quer mais esse governo, desse petista, desse seu Lula, governo ladrão. Ninguém quer mais esse desgoverno que está acontecendo aqui no Brasil. E ficamos por aqui com a notícia de hoje, com as notícias rápidas, né? Se vocês gostaram das notícias, curte e compartilhe aqui. Agora nós temos nosso canal no Rumble, plataforma que foi liberada aí, né? Que foi liberada no Brasil, que antes tinha sido censurada, né, pelo STF, já está liberada. Então, meus amigos, é isso aí. Dia 16/3, estaremos na rua, manifestação pedindo o impeachment desse pinguço corrupto. Compareça lá. Curte e compartilhe aqui se vocês gostaram. Um abraço, fique com Deus, até mais.